Bom, repara que eu já fiz aqui uma velocidade num intervalo de tempo grandão, que é esse todo, desde o início até o final. Depois eu fiz uma velocidade daqui até aqui, depois fiz outra daqui até aqui. Eu poderia fazer uma velocidade aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e assim por diante. Vamos fazer isso? Δt vai ser 15 minutos, para todas as velocidades que eu vou calcular. 15 minutos significa 1/4 de hora, ou seja, 0,25. Então quando eu for fazer essa conta aqui, ó, ΔX sobre ΔT, eu vou dividir sempre por 0,25. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então basta eu pegar a diferença das distâncias dessa para essa, multiplicar por 4. Dessa para essa, multiplicar por 4. Dessa para essa, multiplicar por 4. E assim por diante. Em vez de ficar dividindo, é mais fácil multiplicar por 4. Tá bom? Velocidade média de 15 em 15 minutos. Tá bom? Então vamos pegar. No primeiro intervalo, andou quanto? Desde o 0 ao 17, andou 17 km. Multiplicado por 4 dá quanto? Dá 68, certo? Então a velocidade nos primeiros 15 minutos foi 68 km por hora, sempre. Agora no segundo, de 17 a 35, desde o quilômetro 17 até o quilômetro 35, andou quantos quilômetros? 35 menos 17 dá 18, não é? Tem que multiplicar por 4 para achar a velocidade. 18 vezes 4 vai dar 72. A unidade eu não vou botar mais, é a mesma sempre, tá bom? Muito bem. A próxima. Desde o 35 até o 55, andou, essa é fácil, 20 km. Vezes 4 dá 80 km por hora. Então a próxima velocidade dá 80 km por hora. E finalmente a última, de 486 a 402, dá 16. Vezes 4 dá 64. Já estava andando bem devagarzinho, já estava chegando em São Paulo cheio de engarrafamento. Então essas são as velocidades. Tá bom? A cada 15 minutos dá esses valores aí. Repara que agora a gente percebe claramente que a velocidade não foi constante. Por quê? Simplesmente porque eu tive o trabalho de calcular velocidades em intervalos menorzinhos. Aí eu verifiquei que ela variou bastante. Não bastante, mas variou razoavelmente. Vamos ver o que essas velocidades têm a ver com este gráfico aqui. Por exemplo, vamos pegar esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui, logo depois da parada de Roseira, teve 5 trechos seguidos em que a velocidade foi 92. Foi logo depois daqui, ó. Foi aqui, 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 aqui e aqui. E aqui, ó. A velocidade nesse intervalo deu 92, nesse intervalo também, nesse também, nesse também e nesse também. 5 vezes 92, 5 intervalos seguidos. Nesses 6 pontos aqui, tem 5 intervalos, todos eles deram 92 a velocidade. Por isso que isso aqui está reto. Imagine que esse gráfico aí seja reto num dado trecho, como é o caso aqui, desse trecho aqui. Não é reto na totalidade, mas nesse trecho aqui é. Então se for reto, vai ser um negócio assim, ó. 6 pontos, 5 intervalos. É aquele trecho ali, tá bom? Repara, se eu calcular a velocidade aqui, ó, eu vou fazer isso dividido por isso. Foi isso que eu fiz, que deu 92. Mas só que como isso aqui é a mesma reta, se eu fizer esse triangulinho aqui, é igualzinho ao anterior. Então vai dar o mesmo resultado. Esse triangulinho aqui também, esse triangulinho aqui também, esse triangulinho aqui também. Então, enquanto for reta, a velocidade é constante. Então, primeira lição, se eu fizer o gráfico x contra t, se tiver um pedaço reto, naquele trecho a velocidade foi constante. Tá bom? Mas a partir desse ponto para frente, deixou de ser reto, ó. Se eu fizesse essa reta aqui, se eu continuasse a reta, esses pontos aqui iam ficar abaixo, esses últimos 3 aqui. Agora ficou menos inclinado. Menos inclinado, a velocidade diminuiu. É verdade, olha lá. Passou de 92 para 76, 72 e 64. Foi diminuindo. Fez assim. Esse aqui já é menor a inclinação, esse aqui menor, esse aqui menor. Então, mesmo que não seja uma reta, qualquer que seja o gráfico, a velocidade média é a inclinação no trecho que eu estou considerando. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, não tem inclinação nenhuma, porque daqui para cá, esses dois pontos estão na mesma altura.
Vamos fazer então o gráfico das velocidades, dessas que a gente calculou aí. O primeiro é 68. Onde é que eu vou botar esse 68? Esse 68 foi no instante zero? Não. Foi no instante 15 minutos? Não, não foi. Foi no intervalo entre 0 e 15 minutos. Foi no meio. Não há velocidade num ponto, é a velocidade no intervalo inteiro. Então é a velocidade neste intervalo aqui que deu 68. Então 68 vai dar onde? 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então aqui é o 70, 68 é aqui. Então eu vou botar assim, ó. 68. Até aqui, ó. Agora o próximo é 72. 72 vai ser aqui, ó. Depois 80. 80 é aqui. Então vai ficar assim, ó. Daqui até aqui, ó. Aí tem uma sequência de 5,92. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até aqui. Então até aqui vai ser tudo 92. Se eu tivesse anotado essa tabela, não de 15 em 15 minutos, mas de 1 em 1 minuto, aí aquele gráfico lá ia ficar, cada platô daqueles ia dividir em 15 platôs. Não é? Aí ia ficar mais perto de uma linha contínua. Se eu conseguisse fazer essa tabela aqui de 1 em 1 segundo, ia ficar mais perto ainda do negócio contínuo. Se eu fizer essa sequência de tirar velocidades do trecho inteiro, de duas metades, depois de 15 em 15 minutos, depois de minuto em minuto, depois de segundo em segundo, depois a cada décimo de segundo, a cada centésimo de segundo, cada milésimo de segundo, no final tem um gráfico que é contínuo. Esse é o gráfico que dá a velocidade que o velocímetro do ônibus marcou, que muda a todo instante. Tá bom? E é isso que se chama velocidade. Essas todas que a gente está falando aqui são velocidade média, não é velocidade. A velocidade de verdade é a instantânea, aquela que você calcula no limite em que você pega um intervalo de tempo cada vez menor. Tá bom? Que nesse caso, com essas anotações aqui, eu não consigo fazer. Porque eu não anotei as quilometragens a cada minuto, ou a cada segundo, ou a cada décimo de segundo. Não fiz isso. O máximo que eu posso fazer é pegar um intervalo de 15 minutos. É o menor disponível. Então eu não posso fazer mais do que aquele gráfico ali. Mas dá para imaginar que se eu tivesse uma tabela muito maior, de minuto em minuto, ou de segundo em segundo, aí esse negócio aqui ia dar um gráfico assim, ó, que faz assim, ó, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, faz assim, uma curva contínua, que desce, faz assim, ia dar um negócio que seria mais ou menos assim, ó. Então esse gráfico branco aí é mais ou menos feito no olho o que eu obteria se tivesse a informação suficiente para fazer a velocidade de a cada décimo de segundo, por exemplo. Tá bom? Claro que ia dar muito mais trabalho porque essa tabela aqui ia ficar enorme.